Da onde que não foi meus pontos, cara? Ele vinha para Lambrada, assim, para discutir com a torcida e a luta rolando. Era assim. A minha primeira luta, o cara entrou. Eu me lembro assim, o kimono do guri cheio de patrocínio, colado, com a faixa branca, né? O kimono parecia um macacão de Fórmula 1, cheio de patrocínio, o guri com as orelhas estouradas, careca, assim. Eu olhei assim, o guri entrou. Aí o árbitro mandou nós entrar e ficar assim de frente pro outro. E eu não sei o que aconteceu, que ele foi na mesa e deixou nós ali. E o guri ficou assim pra mim, ó. Eu vou te matar. Eu vou te matar, não vai ter, eu vou te matar. Vai ver, eu vou te matar, vou te quebrar. Ele tava assim, ó. E eu fiquei parado assim, e o cara rodando em volta de mim, eu, nossa senhora. Meu Deus, cara, que é isso, cara? O cara mentindo, mas assim que nem MMA, encarando assim, fazendo cara de louco pra mim. E eu não tinha aquela realidade, minha realidade era judô, cara, com respeito, o cara chegava, fazia saudação pro outro, abria a perna, radinei, começava a luta, pra eu me deparar com um negócio totalmente diferente. Então, tipo assim, eu tive essa experiência com o jiu-jitsu na minha vida. Então eu tive aquela sensação de poder, tipo, escolher, cara, quero fazer isso mesmo ou não? Tipo assim, não, cara, daí eu fui lá, lutei, eu vi que não era nada demais, cara. Tipo assim, pô, cara, isso aqui é luta. E lutar, eu luto desde que eu tenho 4, 5 anos de idade. Não tem nada de diferente, eu só tenho que aprender a regra, aprender os pontos, que eu não sei muito bem, e eu gostei. Eu fui lá, ganhei minha categoria de faixa branca. Eu tenho até hoje a medalha. E na época era uma fitinha da cor das faixas, né? A medalha, fitinha branca, azul, fitinha azul, roxa, marrom, a cor. Eu tenho até hoje para provar para todo mundo que eu fui faixa branca. Ah, mas tu está dizendo isso e não tem foto. Não, mas eu tenho medalha de campeonato de faixa branca. Eu tenho com a fitinha branca. E aí eu ganhei a categoria, fiquei felizão, assim, fiz umas 4 lutas. Judoca nada, derrubava e ficava por cima, né? Nem queria fazer guarda, nem sabia, né? Derrubava os caras, ficava por cima, equilibrando ali, controlando e ganhava. Tá, daqui a pouco terminava a luta, eu nem sabia como é que eu tinha ganho, mas eu sabia que eu tinha ganho, entendeu? Os caras levantavam meu braço, eu sabia que eu tinha dominado o cara, mas eu não sabia ponto, o que eu tinha feito, nem nada. E aí eu, feliz na arquibancada, assim, com a minha medalha, já tinha tirado o kimono, conversando, o Zé Mário veio, te escrevi no absoluto. Eu, o quê? Tá escrito no absoluto. Eu falei, quê? Ele, não, já vai começar daqui 20 minutos. Eu, cara, absoluto, velho, os gigantes, não tinha isso no judô. Judô é só categoria, lutou na categoria dele, não tem campeonato absoluto no judô. Então, tipo, mais uma coisa que eu não estava acostumado. Eu me lembro que, cara, a primeira luta que eu peguei, o cara tinha uns 120 quilos. E eu tinha 70 e poucos quilos, era peso leve. Eu falei, meu Deus do céu, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou me quebrar todo, cara, vou me quebrar todos, cara, vai me quebrar, me partindo bem. Cara, fui lá, troquei judô com os caras, derrubei os grandão, fiquei por cima controlando, ganhei o absoluto também. 2 medalhas. E aí, eu ganhei, eu me lembro direitinho, o prêmio do campeão absoluto era um pote de whey protein, desse tamanho, ganhava um kit lá, sei lá do que, uma corrente, que tinha uma empresa que patrocinou a competição daquelas correntes de prata. Eu me lembro que eu vim cheio de coisa assim. Cheguei em casa, minha mãe, o que você foi? Ganhei no campeonato de jiu-jitsu. E ela, campeonato de jiu-jitsu? Então, tipo assim, cara, eu entrei de cabeça na parada mesmo. A partir daí eu comecei a gostar pra caramba do jiu-jitsu. Eu não queria parar de treinar, não queria mais deixar de ir. Aí eu já estava entendendo regra, eu já comecei a saber o nome dos caras na minha época, o cara que era o pica das galáxias era o Fernando Margarida. O Margarida saía nas capas das revistas, né? Campeão mundial, campeão absoluto, faixa preta. O cara era o astro do jiu-jitsu na época. Então, tipo assim, eu pegava as Gracie Mag, ficava folheando para ver as posições, porque naquela época não tinha rede social, não tinha nada. Eu tinha que esperar a Gracie Mag vir em casa, era uma edição por mês. Então todo mês tinha uma edição da Gracie Mag. Aí pegava e folheava lá, aí no final tinha umas aulas com o Margarida. E, na verdade ele era o cara do jiu-jitsu na época, então ele estava mostrando posição lá. E eu me lembro que eram uns quadradinhos assim, que nem a revista em quadrinhos, sabe? Um quadradinho com o número 1, 2, aí tu ia vendo assim a sequência ali da posição e tu já tinha que imaginar como que era a posição. Essa mão aqui, eles iam tirando os fotinhos dos quadradinhos e botando a posição. Hoje em dia, olha que maravilha, Cardão. Olha tudo que tu quer. Naquela época eu tinha que ficar aqui, ó, folheando, lendo as reportagens, o campeonato que teve,
teve um campeonato mundial, que foi tal época, fulano ganhou, Beltrano, ficava aqui, ó, a revista na mão. Cara, e eu me lembro que eu entrei no mundo do jiu-jitsu, eu queria saber o nome dos caras, eu queria competir, e aí, cara, depois eu conheci o Mário, em 2001 para 2002 eu conheci o Mário, que o Mário saiu da unha e ele foi para São Jiu-Jitsu. Daí ele começou a treinar no meu treino do meio-dia. Aí eu conheci, daí os caras falaram, esse cara aí ganhou o campeonato mundial e tal, eu comecei a conversar com o Mário e tal, e a minha história com o Mário era assim, foi assim, o Zé Mário, ele tinha um sócio que é o Walter Matos, tá? Que até hoje eles são donos da Sul Jiu-Jitsu. O Walter Matos era o cara que ficava mais tempo na Sul Jiu-Jitsu do que o Zé Mário naquela época estava lutando Pride. Ele ia para o Japão o tempo inteiro, ficava no Rio, não ficava muito aqui. De vez em quando ele passava um mês aqui direto. Então quem tocava a academia era o Walter Matos. E o Walter Matos, ele era um cara que ele queria ver, tipo assim, ele gostava de ver treino pegar fogo, ele queria ver briga. Então ele pegava os caras que eram mais irritados e botava para rolar um com o outro. Ele falava assim, ô fulano, rola com ele, para todo mundo, eu quero ver só um rola, vocês dois aqui. Aí todo mundo tinha que parar para ficar dois rolando e ele ficava sentado assim assistindo e metendo briga. Daí o que aconteceu? Ele viu que o Mário era o cara que batia em todo mundo lá e que eu era da seleção brasileira de judô e a gente tinha exatamente o mesmo peso, o mesmo tamanho. Ele começou a fazer eu rolar com o Mário. Ô Marreis, vem cá, cola aqui na minha frente com o Moacir aqui. Era bem assim, nunca vou esquecer. E assim que eu conheci o Mário, não tinha nem conversado com ele e o Valtinho botava nós para rolar. E aí, eu e o Mário saía na mão, uma hora de 10 minutos, na frente do Valtinho ali, ele sentado e nós saindo na mão. E aí, terminava o rola, terminava o treino, a gente sentava no tatame e ficava conversando. Aí falava do judô para ele falava um pouco do jiu-jitsu, a gente começou a pegar uma amizade. Desde então, cara, faz 25 anos já, né? 2001, acho que de 2000 para 2001 que a gente se conheceu. É o meu melhor amigo até hoje. E a gente, tanto é que em 2013 o Mário saiu da sua jiu-jitsu e falou assim, Moacir, eu estou saindo daqui e vou montar minha academia, queria muito que tu fosse comigo. E eu não pensei duas vezes, chamei o Valtinho no outra semana e falei, cara, queria agradecer vocês aí, tenho um carinho enorme pelo Zé Mário, por vocês, por terem me acolhido até hoje, mas eu quero só te comunicar que eu estou indo lá com o Mário está abrindo uma academia e ele me convidou para ir, eu quero ir com ele, porque ele é meu amigo e tal. E eu lembro até hoje, naquela época os caras falavam que era Creonte que ele saía, né? Creonte. E aí foi uma gíria inventada pelo Carson Grace. Creonte era o cara que traía, tipo assim, traidor, Creonte. E eu me lembro que tinha essa fama de Creonte no jiu-jitsu. E eu lembro que o Valtinho falou assim para mim, gostei da sua atitude. Geralmente as pessoas nem avisam e já aparecem no outro lugar. Tu foi sujeito homem. As portas da sua jiu-jitsu vão estar sempre abertas para ti. Até hoje, se eu entrar lá, os caras deixam. Tanto é que o Zé Mário me chamou esses dias para dar um seminário lá, na sua jiu-jitsu. Tanto é que eu sempre deixei as portas abertas nos lugares que eu fui, porque eu sempre fui muito honesto. Eu poderia muito bem ter saído e ter ido lá treinar com o Mário e não ter dado satisfação nenhuma, né? Não, eu fui lá, chamei ele para falar que eu agradecia por tudo que ele tinha me ensinado até hoje, mas que eu preferia ficar junto com o Mário na academia dele. E até hoje a gente é amigão. Eu tinha um podcast, chamei o Valtinho para ir no meu podcast, ele participou, contou as histórias todas daquela época. Se vocês assistirem, está lá no YouTube, ele é muito legal. Walter Matos, ele é cara, esse é o cara mais louco que eu conheci do jiu-jitsu. Era assim antigamente, assim. Ele chegava e dizia assim, meio no treino lotado, parou! Todo mundo na onda. Quem não pagou a mensalidade esse mês, levanta a mão. Aí ele, vou perguntar de novo. E eu vou ali ver, não adianta mentir, vai ser pior. Olha os caras. E aí começava a levantar, sai do tatame. Não sai do tatame. Só volta quando pagar a mensalidade. Meu, os caras me levantavam e uma das vergonhas maiores que eu via acontecer assim, né? Tipo, não tem esse papo, ele parava no treino e perguntava quem estava atrasado, não dava sempre tatame. Tapa na cara, eu vi vários. O cara fazendo pau, tapa na cara. Tipo assim, cara, meio velho já, adulto já, tomando tapa na cara, tinha que ficar quieto, não falava nada, ia embora. Cara, esse cara foi o cara mais louco que eu fui jiu-jitsu na face da terra. Ele tinha, aí tu vai ver hoje, conversa com ele é uma moça
noção hoje, educado, coisa mais querida do mundo. Eu me lembro assim, cara, ele parece o mesmo cara que eu conheci na época do treino de jiu-jitsu. Falava palavrão pra caramba, xingava todo mundo, chamava os caras de tudo. Eu fiz Zé Mário também. A aula era assim, ó. Zé Mário era assim. Zé Mário era engraçado, né? Eu tava fazendo posição, ele ficava assim, faz de novo. Aí o cara fazia tudo errado. Dele assim. Ele ficava olhando o cara fazendo errado dele. Fulano, cara, é um cara muito gente fina, um cara legal, boa pinta, olhando pro cara assim, o cara sentado, né? Um cara muito gente boa, pô. Mas agora aqui, ó, burro pra caralho. Então ele era assim, o Zé Mário era assim. O Valtinho já não, o Valtinho já era de esculachar, o Valtinho esculachava na cara. Já falava, o Valtinho era assim, ó, tu é retardado. Tipo assim, os caras ficavam, isso é retardado. Ele dava na cara e dizia, tipo assim, eu vi isso aí 1 milhão de vezes. Cara, então o jiu-jitsu ele tinha essa proporção. E o jiu-jitsu que a gente treina hoje, jiu-jitsu, se falar do jiu-jitsu hoje, eu vou dizer pra vocês, as academias de jiu-jitsu hoje são muito mais organizadas que as academias de judô. Muito mais. Profissionalismo total. Se tu entrar, pô, entra na academia do Mário lá, tu vai dizer que não tem, tô mentindo, não. É um negócio de outro planeta. É um negócio de outro planeta. Então não dá pra dizer que é uma academia de jiu-jitsu todo. O negócio, se tu entrar lá, tu vai ficar assim, ó. Vai ficar chocado com o nível que tá as academias. E, pô, o Fábio Mungel falou no Instagram dele ontem, postou e escreveu que a Academia do Maia é, se não a mais ou uma das mais bonitas academias que ele já entrou no mundo. Lá botou no Instagram dele. Se vocês forem no Instagram do Fábio Mungel, vocês vão ver que ele postou isso. Uma das academias mais bonitas que ele viu no mundo. Tá? Já entrou em tudo da academia, né? Uma das bonitas que outras. E realmente está num ambiente assim, tipo assim, não precisa fazer mais nada. Tipo, tem tudo lá, tudo. Tatame gigantesco, 2 ambientes de tatame, com aula particular. Cara, então tu vai ver uma academia de judô das mais modernas, elas não se comparam com as academias de jiu-jitsu hoje em dia. Então, tipo, o jiu-jitsu ele deu um salto. Nós estamos falando de 2000 para 2025, 25 anos, cara, não é quase nada 25 anos. 25 anos não é quase nada. É uma poeirinha perto do que outras artes marciais demoraram séculos para ser reconhecidas. O jiu-jitsu em 25 anos deu um pulo num negócio que eu estou contando para vocês aqui, e levanta a mão quem não pagou a mensalidade, sai tá dando, para o que a gente está vendo hoje. Né? O próprio Fábio Mungel falou que um dos caras, um dos alunos que estavam lá, fez uma pergunta, assim, tipo, eles deixaram aberto para fazer perguntas no final, e aí um perguntou sobre gestão de academia, e o Fábio Mungel falou assim, que ele acha que o jiu-jitsu está na sua melhor fase de todos os tempos, está na melhor fase de investimento para quem quer ser gestor de academia. Melhor fase que o jiu-jitsu já passou está acontecendo agora. Tanto é que se for ver o número de alunos que tem nas academias, só aumenta. O número de praticantes de jiu-jitsu só aumenta. E outra, antigamente era só adulto fazendo jiu-jitsu. Hoje em dia tem muita criança fazendo jiu-jitsu. Tem muitos professores se especializando em dar aula para criança. Se fosse ver antigamente, quero fazer o meu filho fazer o quê? Judô. Vou levar meu filho fazer judô. De idade que ele tem 6 anos, tem 7 anos, leva para o judô. Hoje em dia eu não vejo mais ninguém falar de levar para o judô. Eu vejo todo mundo lá, leva para o jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu tomou uma proporção que já ultrapassou o número de praticantes de judô há muito tempo no Brasil. Não tem nem como comparar. Se tu pegar o número de praticantes do judô e pegar o número de praticantes de jiu-jitsu, o judô toma um laço. Não tem mais, o jiu-jitsu já passou há muito tempo. Basta tu ver o número de inscritos no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu desse ano. Passou de 10 mil inscritos. 10 mil. 10 mil. Foram 8 dias de campeonato. Imagina 8 dias de ginásio transbordando e de gente lutando das 9 da manhã às 8 da noite. Cara, é bizarro. É muita gente fazendo jiu-jitsu. Então, não tem como comparar mais. O judô já. E o judô é muito conservador, né, cara? Não está aberto a coisas novas, a eventos novos. É daquele jeito, tem que ser daquele jeito e não pode mudar. É assim que se faz.
Os caras parecem que são amantes do Jigoro Kano. Deus o livre a gente fazer o Jigoro Kano passar vergonha. Pô, cara, tu acha mesmo que o Jigoro Kano não ia querer ver o esporte dele evoluir? Eu acho o contrário. Mas se o Jigoro Kano estivesse vivo, ele ia querer que o esporte evoluísse. Aí tá lá no comando uns caras que não querem fazer nada pro judô, eles querem fazer só o que o judô sempre foi a vida inteira. Não muda. O campeonato é daquele jeito, o evento é assim, começa assim, termina assim. Essa tradição é assim, nós temos que cumprir a tradição e tal. Cara, é legal e tudo, tradição, eu acho bacana. Aquela tradição japonesa, os eventos de judô, mas cara, cria uma coisa nova, que faça bem mais novos praticantes, que a galera se interesse. O judoca, ou ele é criança, ou ele é atleta. Não tem praticante de judô. Praticante de judô que vai lá para treinar judô por prazer, que nem nós estamos aqui, não tem. Porque o cara, ou ele se aposentou, ele lutou judô quando ele era mais novo, depois parou e se aposentou e guarda o kimono dele, nunca mais bota. Ou ele fica acompanhando o filho que está fazendo judô nas competições. E saudosista, porque na minha época, cara, para, né? Olha a galera do jiu-jitsu, cara com 60 anos, 70 anos, entrando no jiu-jitsu agora. O cara